E é isso aí, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Hoje, um dia mais do que especial na minha vida e na vida, claro, daqueles que torcem por mim. E hoje eu quero falar abertamente com você, mas primeiramente quero devo agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa na minha vida. É noite de estreia e o programa Cá Entre Nós, o podcast Cá Entre Nós, começa hoje. E o nosso programa tem diversos parceiros, diversos apoiadores, e eu quero falar com vocês sobre os nossos apoiadores. Mas é claro que nessa noite especial de estreia, nós vamos falar dos nossos apoiadores e do nosso convidado especial. Hoje, ninguém mais, ninguém menos do que um cara que eu literalmente tiro o chapéu, é um cara com quem eu aprendo muito de ouvir, e hoje tenho o prazer de compartilhar esse programa de estreia, o 01, viu? E esse vai ficar para a história. O 01 está no ar, é o podcast Cá Entre Nós que começa agora. E para falar do nosso programa, é claro que a gente vai abrir com os nossos patrocinadores. Eu quero pedir agora a atençãozinha de você que está aí do outro lado da telinha, está me ouvindo, para falar da Doce Amor Festas. Alô, Jaime! Alô, Márcia! Gente, você que ainda não conhece a Doce Amor Festas, você precisa dar uma passadinha lá, tá? A Doce Amor Festas fica localizada na Avenida Baibegrini, número 765, aqui no Jardim Santa Clara, bairro vizinho. E é o seguinte, hein, gente? Produtos 100% artesanais com avaliação 5 estrelas no Google. O ambiente top, familiar e também assim propício para você marcar aquela reunião de negócio, dá uma chegadinha lá. Ó, para mais informações, você pode seguir a Doce Amor Festas no Instagram, é Doce Amor Festas e Eventos, tá bom? Se você ainda não conhece, dá uma chegadinha lá e se surpreenda. Além da Doce Amor Festas, tem o meu parceiro Rafael Pinheiro, do OIAGES, viu, gente? Se você tá afim de fazer outras línguas, entender um pouco, né, sobre as línguas que é falada no mundo, inglês, espanhol, alemão, entre muitas outras, é OIAGES. E com certeza a melhor opção para você elevar aí o seu currículo, viu? E são 3 unidades que são aí administradas aí pela equipe do Rafael Pinheiro, meu parceiro, meu brother. Tem aqui no Bom Clima, que é bairro vizinho aqui também, Vila Augusta e no Tucuruvi. Já ia me esquecendo aqui, mas no Tucuruvi também tem o IAGES. E daqui a pouquinho a gente volta, passa o endereço tudo certinho para vocês. Quero falar também da minha amiga Zenilda. Zenilda, você sabe, né? Você mora aqui no meu coração. Muito obrigado pelo seu apoio nesse momento tão importante. E é claro, é falar de festa. Você falou com a Zenilda, você falou de festa. A Decorfest, gente. Tudo o que você precisa. Celebre a vida com a Decorfest. Lá você encontra, ó, tudo o que você precisa para decorar, climatizar, harmonizar, seja o ambiente que for, vá com a Decorfest. Vai casar, vai debutar, vai celebrar bodas, festas empresariais, entre outros, você precisa conhecer a Decorfest. Lá tem uma infinidade de opções com tudo que você realmente precisa e vai transformar o seu evento em um grande acontecimento. A Decorfest, não esqueça esse nome. Bom, e agora eu quero falar com você, meu amigo, meu irmão, parceiro, camarada. É assim que eu vou te chamar. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Hoje ele trouxe um refrão de uma música de um outro cantor e eu acabei usando os versos de outros aqui, mas é o seguinte, ele me trouxe Gessé. Você conhece Gessé? Já ouviu falar do cantor Gessé? Hoje esse cara ele trouxe uma música para mim, né, que remete. O refrão da música fala exatamente sobre o nome do meu podcast. Do meu não, que eu não tenho nada aqui. É tudo nosso, é meu, é seu, é nosso. Quero apresentar para você um cara com quem eu me calo para ouvir falar, para aprender com muita humildade, meu grande amigo e irmão José Augusto. Olá, Júlio César, que alegria estar com você num momento tão especial da sua vida, da sua carreira, do seu trabalho. Muito obrigado pelo convite. Estou bastante feliz. É um dos grandes dias da minha vida também. Que bacana aí. Para mim é um prazer inenarrável estar dividindo com você essa estreia, né? E só para o público entender um pouquinho, o Augusto, gente, quando eu conheci o Augusto, eu vou contar aqui rapidamente, porque hoje quem vai falar é ele. Como eu disse, eu me calo para ouvir esse homem falar. Quando eu conheci o Augusto, eu trabalhava na prefeitura
e ele também, né? E eu tinha um sonho de ser o locutor oficial da prefeitura. E aí, quando eu cheguei naquele evento, um evento de apresentação no Adamastor, quando eu adentrei o Adamastor, cara, e eu ouvi esse homem falar, eu parei por um instante, assim, parecia que o mundo tinha parado, sabe? E aí eu parei por um instante e a voz dele vinha assim, como se fosse poesia, sabe? Ele recitava poesias em suaves palavras, fazendo a apresentação daquele evento. E de lá para cá eu descobri um grande fã e sou fã desse cara e tinha que trazer ele para cá porque nós estamos organizando um grande evento voltado, viu, Augusto? Voltado somente para locutores, que eu faço parte aí de vários grupos de locução, né? E locutores, e locutores, e locutores, e eu vejo muitas coisas que, claro, a gente entende, né, que existe o profissional A, B, C e D, assim como existe a necessidade. E hoje eu trouxe você aqui para que nós possamos falar muito abertamente sobre tudo isso. Muito obrigado, Júlio. Tá certo. Aquele dia que você veio conversar comigo e eu estava apresentando o evento na prefeitura, eu percebi o teu entusiasmo, a tua felicidade, algo que também havia ocorrido comigo no início da carreira, mas que todos nós precisamos ter esse gesto de humildade, entendendo que alguém já trilhou o caminho Sim. e que tem algo a nos dizer, tem algo a nos ensinar. Eu fiz muito isso no começo da carreira, continuo fazendo, na verdade, porque sempre aprenderemos, isso é certeza. Mas eu percebi ali que estava nascendo uma amizade bastante promissora. E quando você fez o contato recente para fazer referência ao podcast, eu só pude dizer a você que momento que será. E aqui estamos nós. Com muita alegria eu venho, com o coração aberto, para poder ser útil aqui. Bacana, é isso. Então, hoje nós estamos aqui nesse momento ímpar da minha vida, um momento de muito aprendizado. E eu já comentei com você, né? A gente ultimamente tem conversado até mais pelo WhatsApp, e eu comentei com você sobre um evento que eu quero fazer para essa galera da locução, né? Porque o que eu vejo? Eu atuo nesse ramo há 20 e poucos anos. E eu vejo que ainda a galera ela não encontrou um ajuste, né, de valores. A valorização ela se faz pelo momento em que fulano A, fulano B tem a sua necessidade financeira. E eu, quando iniciei a minha carreira como locutor, eu lembro que tinha um rapaz que me contratava, claro, na verdade ele terceirizava, né? E ele me pagava um valor que era muito pouco. Hoje eu entendo que era muito pouco. Mas que engraçado que cobria a minha necessidade, né? E ele falava para mim: pouco com o homem, muito para Deus, muito com Deus. E eu não entendi aquilo. Foi no momento em que eu comecei a querer ganhar um pouco mais, pedia um pouco mais para ele, para que ele arredondasse, né, para R$ 100. Ele me pagava 70 ao dia. E aí ele me respondia dessa forma: pouco com o homem, muito com Deus. E, na verdade, foi um aprendizado, foi uma escola, né, onde a gente aprende a ser resiliente, onde a gente aprende com as dificuldades, né, com os interveros, que nem hoje, por exemplo, para chegar aqui, essa chuva aqui do nada caiu, né? E aí eu fui me lapidando, eu fui aprendendo, eu fui aprendendo, eu fui aprendendo. E continuo aprendendo, 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 porque hoje tudo que eu mais quero na vida é continuar a aprender, aprender e aprender. E ninguém mais lúcido que você para nos dar essa aula aqui graciosa, né, nesse dia de hoje. Obrigado, Júlio. E eu quero, Augusto, de verdade, eu quero conhecer tudo que você tiver disposto a nos falar da sua trajetória, sua história de vida, porque você, pela uma conversa que nós tivemos, você não iniciou a sua vida já como locutor, né? É interessante você fazer referência a isso, porque lá em casa tem um rádio bastante antigo, daquela marca Motorrádio, numa época que nem existia FM. Então, estava lá as ondas médias e várias faixas de ondas curtas. Você naturalmente conhece esse tipo de aparelho de rádio. Hoje, com a internet, de fato, não é necessário mais ter que acessar as ondas curtas. Mas era assim que nós tínhamos retorno no rádio, por exemplo, quando íamos fazer uma transmissão em outra cidade. O que ocorreu
Eu faço referência a esse aparelho de rádio porque meu pai o adquiriu há muitos anos, e eu devia ter 9, 10, 11 anos, quando meu pai foi até a loja, aqui em Guarulhos mesmo, adquiriu aquele aparelho, e foi ali que eu comecei a escutar a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Legal. Havia um locutor, na verdade um grande comunicador, possivelmente o maior de todos os tempos, que foi Hélio Ribeiro. Não sei se esse nome lhe diz algo. Ele trabalhou na Rádio Bandeirantes durante muito tempo. E hoje você sintoniza 90,9, acessa a Rádio Bandeirantes de São Paulo, e a cada 15 minutos tem um toque eletrônico. Certo. Ele criou isso na década de 70. E ele chegou a ser diretor artístico. Então, ouvindo aquele homem no programa O Poder da Mensagem, de segunda a sábado, do meio-dia às 2, foi que o meu coração foi tocado de que eu queria fazer isso na vida. Eu queria ser locutor de rádio, eu queria muito ser um comunicador. E ouvindo a Rádio Bandeirantes, vou até trazer aqui, porque parece que fica no subconsciente. Eu comecei a ouvir diversos programas da rádio e toda a jornada esportiva. Então, aos domingos, por volta das 2 da tarde, havia um programa chamado Futebol de Ouro. E era sempre a mesma locução. Então, você imagina um menino de 11 anos escutando esta locução. Esta é a mais famosa característica esportiva do Brasil. Quem a ouve define imediatamente Rádio Bandeirantes de São Paulo. Este prefixo inaugurou as maiores jornadas de clubes e seleções brasileiras em todos os tempos. Eu estou com 61 anos e não me esqueci. Caramba. Então ficou consignado, ficou registrado no subconsciente, e aquilo foi norteando a minha vida. Ao chegar aos 14 anos, eu tive ali uma experiência de vida que até hoje me impacta e emociona. Fui um aluno muito estudioso, aplicado, era o primeiro da sala, mas a família tinha uma condição material muito modesta. Então eu percebi que a única possibilidade que eu tinha de mudar de vida era me aplicando nos estudos, era tirando boas notas a partir de um método que eu mesmo tive a oportunidade de criar, que era estudar todos os dias um pouquinho. Então eu fazia resumo das aulas, estava sempre estudando. Mas ao chegar à 8ª série, que hoje é o 8º ano do fundamental, eu ouvi a minha mãe conversando com a minha tia Júlia. Então, minha mamãe hoje com 87 aninhos, a tia Júlia com 90. Mas, na ocasião, minha mãe disse pelo telefone: querida, se o Zé Augusto não começar a trabalhar, ele não estudará mais. Nós não temos condições de mantê-lo na escola. E algo muito significativo, Júlia, é que eu sempre estudei em escola pública. Mas, na época, não havia uniforme, livros, nada era concedido, a não ser as aulas, o curso. Mas até o material didático nós tínhamos que honrar. E meus pais vinham me patrocinando. Sim. Até que, ao ouvir aquela frase, eu falei: meu Deus do céu, será que eu vou ter que parar de estudar por falta de recurso? Então, eu estou sem nenhuma condição mesmo de ter esperança na vida. Caramba. 14 anos eu tinha. E foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar no Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava recrutando office boys. Eles davam o nome de menor estagiário. Eu tinha 14, podia na época. Certo. E era a partir das escolas públicas. Os melhores alunos eram chamados para uma entrevista. E eu me dei muito bem na entrevista, não sei porquê. Acabei dizendo tudo aquilo que eu sabia que os examinadores queriam escutar. Então, numa dessas questões que eu lembro até hoje, isso foi em 1977, e eu me lembro que me perguntaram assim: olha, de vez em quando a faxineira não vem, então cabe à sua função substituí-la e limpar os banheiros. Você aceita? Eu estava acostumado a fazer isso em casa. Não tinha problema algum, né? Então, eu aceitei naquele momento, com muita naturalidade. Foi uma das questões apresentadas ali. Sim. E eu acabei sendo recrutado. E por 3 anos e 3 meses, eu fui menor estagiário
da agência Guarulhos, aqui na Felício Marcondes, no Sim. centro da cidade. Acabei, então, nesse ínterim, descobrindo esse meu amor pelo rádio e pela escrita também. Então, em 1978, eu já estava escrevendo no antigo Diário de Guarulhos. Em 78 também, Oswaldo Tassi, de saudosa memória. Oswaldo Tassi foi o meu grande mestre no rádio. Ele era o chefe da equipe de esportes da Rádio Boa Nova. Eu conheci, perguntei se haveria uma chance para um menino de, então, 15 anos, e ele ofereceu a oportunidade. Eu comecei, então, a atuar no dia 15 de novembro de 1978, numa transmissão de eleição, na verdade, para o Senado da República. Atuei ali aos 15 anos, mesmo antes de poder votar. E uma data memorável, né? 15 de novembro. Você está falando aí, eu tô aqui, né? Caramba, eu não era nem nascido ainda, né? Em Exatamente. 78, na verdade, eu nasci em 78, em julho de 78, né? Então, eu estreiei em novembro daquele mesmo ano na Rádio Boa Nova, mas conciliei tudo isso com o trabalho no banco. E no banco eu fiquei por 18 anos. Que bacana. Então, depois de encerrar aquele período como office boy, eu fui atuar na carreira administrativa. Então, foi mesmo um período em que eu fiz a carreira, tive um salário assim muito bom, fiz muitos amigos. Foi assim um lugar maravilhoso para a formação do meu caráter como homem, pessoa ética, pessoa correta, que não quer nem um centavo que não seja meu. E isso tudo devo àqueles grandes mestres que me ensinaram isso no banco. Mas aí surgiu uma situação muito curiosa em 1985. Em 1985, eu estava fazendo curso de Direito na FIG, que é a minha graduação, exatamente em Direito. Perfeito. Abri a Folha Metropolitana e havia um anúncio dizendo que o SENAC estava formando locutores e que daria direito ao registro como profissional. Algo que eu perseguia, eu queria demais. Só que eu não fui fazer o curso de jornalismo. E por que não fui? Porque na época não havia jornalismo em Guarulhos. Caramba. E a FIG fica tão perto de casa que eu ia a pé. A pé. A pé, em 10 minutos chegava lá. Então, por isso que eu fiz o curso de Direito. Em 1985, eu tinha 22 anos, estava no terceiro ano da faculdade, decidi fazer aquele curso e foi, assim, marcante também porque eram 3 aulas semanais no SENAC, 5 aulas semanais na FIG. Na FIG. Eu tinha que escolher onde é que eu estaria naquela noite. Ao faltarem diversas aulas do curso de Direito, eu tirei as 2 únicas notas vermelhas da minha vida. Caramba. E fiz aquele curso de locução do SENAC em 1985, na segunda turma. Na primeira, passou por lá um jornalista que todos conhecem hoje, chamado William Bonner. Caramba, meu. O Bonner morava em São Paulo, veio fazer o curso aqui em Guarulhos. Ele tem a mesma idade que eu. Ele é de outubro, 63, eu sou de fevereiro. Certo. Então, Bonner fez o curso aqui também, só para que se entenda o nível de importância que aquele curso teve. Em 1985 fiz o curso, mas isso não me fez ir para o rádio. Só mesmo em 1995, 10 anos depois, eu criei coragem e pedi demissão do Banco do Brasil. Na ocasião, eu era gerente da agência lá na Vila Galvão, né, tinha uma gerência média, vez por outra substituí o gerente geral, e todos aqueles que eram atendidos por mim perguntavam: você nunca pensou em ser locutor? E eu dizia: o tempo todo. A questão é realmente dinheiro. A questão é sobrevivência. Isso que você comenta agora. Então, muitas das coisas que nós fazemos, qualquer pessoa que está no mercado de trabalho, tem o dia que é mesmo pelo salário, é mesmo pela remuneração. E o coração, e a vocação, tudo isso fica para posterior. Vai ficando, a gente vai postergando. Vai postergando. E eu acabei, aos 32 anos, entendendo que eu deveria dar uma chance, porque eu até visualizava meu futuro filho, não era papai na época, o filho sentando no meu colo: pai, você sempre quis
ser bancário, né? Você hoje está aposentado. E não era nada E disso. eu diria, o pai, na verdade, queria ter sido locutor de rádio. E por que não foi? E eu diria, faltou coragem. É, Então, aos 32 anos, num rasgo de coragem, eu saí do banco. Com qual objetivo, Júlio? Ser locutor. Então, por isso que você diz, que interessante não ter sido toda uma vida ligada à comunicação. sim. Isso se deu em 1995, mais precisamente no ano seguinte, 96, eu fui para Serra Negra, que é uma cidade da região de Campinas, comprei um horário no rádio e comecei a fazer um programa diário chamado Manhã 10. Manhã 10. Não havia internet na época, então eu pegava jornal, fazia o Gillette Press, que acho que essa expressão você conhece? Gillette Press? Não? Não, Não? não me recordo, né? Então vou passar para você essa informação, também para quem nos assiste, que Gillette Press era o press de imprensa, né? Press de imprensa. Mas Gillette, que era recortar pedacinho do jornal com a notícia, colar numa folha, e aí você tinha, aquela era a pauta do dia. Ah, Então, os locutores dos noticiários de rádio faziam Gillette Press. Recortavam do jornal, porque não tinha condições sim, de de ter levar uma um equipe, jornal ter uma equipe de reportagem. Então, recortava, colava numa folha, um A4 hoje, como a gente chama sufixo, certo. e faziam a locução. Então, é Caramba. por isso que surgiu a expressão Gillette Press. E eu fazia isso também lá em Serra Negra, fiz durante um ano na primeira emissora, no ano seguinte eu estava numa outra cidade, numa outra emissora, e foram 3 as emissoras no período que eu fiquei lá em Serra Negra, de 96 a 98. Caramba. Foi quando eu decidi voltar para Guarulhos. Caramba. E você vê que interessante, né? Gente, a gente começa um bate-papo e aí esse bate-papo, ele... Como a gente não tem script, tá, gente? Eu tô com uma colinha aqui na mesa que são dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores. Mas por quê? Desse primeiro programa eu escolhi o Augusto. Porque é o meu primeiro programa, você não está entendendo, vocês não têm noção, sabe? O quão grande está sendo isso para mim, porque o cara está conduzindo o programa sozinho e eu tô tendo essa oportunidade, porque eu também, viu, Augusto? Para mim também é uma realização de um sonho. É, eu, eu me via assistindo filmes, me vejo assistindo filmes e eu fico embasbacado, né, quando eu ouço versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Era meu sonho, era ser dublador, tal. E eu tenho 25 anos de teatro, eu tenho uma companhia de teatro, sabe? A gente apresenta um projeto de teatro nas escolas que é maravilhoso, com a obra de Clarice, a eterna Clarice Lispector, A Hora da Estrela. E assim, 25 anos de teatro e não tenho a documentação, não tirei o DRT. E aí, um falecido cunhado meu, um ex-cunhado, uma pessoa do bem, uma vez me fez uma proposta. A proposta era: toma o dinheiro, vai lá e paga o seu curso de dublagem. Cara, e aí eu fui na escola, a do Brasil, uma das maiores escolas de dublagem aqui de São Paulo, e eu fui até lá com dinheiro na mão, com dinheiro na mão. Na época, a dona me estava cobrando pelo curso R$ 6.000, algo em torno de R$ 6.000. Eu com dinheiro na mão fiz assim para ela. E ela me devolveu aquele montante. Foi um balde de água fria. Ela falou assim: olha, com a voz que você tem, com o timbre de voz que você tem, no terceiro mês que você estiver aqui, já vai ter gente querendo te contratar e eu não vou poder ceder você e vai ser frustrante para você e ruim para minha escola. Foi a primeira vez que eu vi que dinheiro no lugar certo não tem valor. Né? O dinheiro. Tem pessoas que têm preço, tem pessoas que têm valor, mas naquele lugar você precisava ter respaldo, você precisava ter currículo. E aí eu falei: não, não é possível uma coisa dessa. E é legal essa história, porque, Augusto, eu vejo. Eu faço muita locução porta de loja, muitos parceiros, muitas empresas, e eu aprendi a viver desse jeito. Esse ano eu trabalhei muito na locução, com a política, né? Infelizmente, meu candidato, os meus candidatos não foram eleitos, mas vamos lá. Foi um ano que eu fui bem remunerado, politicamente falando. Só que chegou no último dia, no dia da votação, eu falei: eu não quero mais isso para minha vida.
Eu vou cuidar daquilo que eu realmente gosto, sabe? E aí a gente começou a ter contato novamente, eu comecei a formatar meus projetos e vai dar certo, né? Porque agora entra aquela fase que você falou. Você aos 32, eu com um pouquinho mais, uns 46, porque para mim o ajuste de tempo, né, foi um pouco mais lento, mas vamos lá. Hoje eu percebo, né, que chegou o momento de eu fazer realmente por amor, que chegou o momento de eu fazer realmente porque eu gosto, de eu entender que é uma questão de dom, que foi Deus que me presenteou com esse dom e eu não posso virar as costas, né, por um dom que Deus me deu. E eu escuto ao longo dessa minha carreira anônima, né, uma carreira no anonimato, que era uma carreira que eu me fazia valer, Augusto, pelo preço da minha necessidade. E hoje eu vejo isso acontecendo com irmãos de profissão. E como isso me fere. E como isso me fere, meu amigo. Então, assim, estando com você, eu começo a vislumbrar, eu começo a estar perto do possível. Eu entendo que eu estou mais próximo do possível. Porque você é um cara muito centrado, você é um cara que você explica e você é um cara que você dá direção. Você dá direcionamento. Parece que tudo que você fala, a gente entende o jeito simples de fazer. Mas, antes de falar dos meus patrocinadores, eu vou fazer mais um adendo aqui, mais uma perguntinha para você. Depois eu quero um tempinho para poder falar dos patrocinadores, porque programa novo é assim, né, gente? A gente precisa dos patrocinadores para bancar aí os nossos projetos, os nossos parceiros. Mas hoje o papo tá top. O primeiro de muitos, né? Aqui na Intermix, e vamos falar da Intermix também, viu? É eu que estou pagando para eles, mas é na brincadeira, tá, gente? Assim, ó, a Intermix nos recebeu aqui, né, Augusto, de braços abertos, um suporte maravilhoso. Então a gente tem que falar da Intermix também, por que não? Não é verdade? Então você que quer ser apresentador de podcast, dá uma procurada aí, Intermix, vem para cá que aqui tem estrutura, viu? Bom, Augusto, é o seguinte, antes da gente continuar nesse bate-papo gostoso, nesse bate-papo maravilhoso de locução, de profissão, disso e daquilo, eu queria saber de você, Augusto, tá? Agora é a hora. Augusto, quando foi que você, na sua vida, assim, você já falou, né, lá com 14, 15 anos, que era uma coisa que você ouvia, e diferente, não tão diferente de você, mas em épocas um pouquinho diferentes, eu cresci ouvindo Eli Correia, né, com a minha avó, e eu parava no rádio, ainda de válvula, eu parava na frente do rádio para ouvir Que Saudade de Você, e aquelas histórias com os comerciais do shampoo perolá do Monange, aquilo me remete, hoje, falando aqui com você, me remete a uma nostalgia gigante. Primeiro, da minha vozinha que já se foi, né? E é nostálgico. E depois de saber, né? Que houve uma época, um período marcante nas nossas vidas. E aí eu queria saber do Augusto. Como foi o Augusto criança? Porque, assim, criança, adolescente, eu vejo você estudioso, eu vejo você um homem íntegro, um homem que você falou para mim que você é sexagenário, é isso? Foi isso? Sexagenário, já Sexagenário. passou do meio a zero. É, já passou. Mas E é o meu assim, caso. mas assim, desde quando eu conheço, é essa elegância no vestir, no ser e no estar. Eu queria saber, o Augusto foi moleque de rua? Eu fui sim. É bem verdade que eu gostava tanto de locução que eu me lembro, a família não tinha condições, nós não tínhamos como comprar aquelas figurinhas de jogadores, os álbuns, né, que até hoje existem, especialmente em tempos de Copa do Mundo. Sim. Mas era comum, né, dos times, aquelas revistas e comprar ali os pacotinhos com os cromos. Eu pedi emprestado para o vizinho, ele vinha junto também, e eu começava a folhear e a fazer a narração de um jogo fictício a partir daqueles nomes. Então, Certo. veja que com 7, 8, 9 anos já existia essa vontade. E a curiosidade é que eu aprendi a ler sozinho. Eu fui à escola, sem dúvida. Sim. Mas quando chegava na hora de fazer a leitura, a professora normalmente orientava. E eu já sabia, mas eu não sei explicar. Como foi que eu aprendi letras e números sem que houvesse uma orientação específica? Caramba. É, mas eu gostava muito de jogar bola.
Então, cheguei a jogar, voltava para casa bem diferente mesmo, bem sujo, né? Porque na época Guarulhos tinha muitos terrenos onde a gente podia levar bola e jogava ali, tudo de terra, as ruas eram de terra. Sim. Na Vila Galvão, eu nasci no mesmo quarteirão onde eu moro hoje, a Rua Santo Antônio, pertinho das Casas Bahia. Quem é de Vila Galvão me conhece ali. Eu fui candidato a vereador, inclusive, 16 e 20. E praticamente todos os meus votos, e foram muitos, eu agradeço muito a quem escolheu o meu nome, mas praticamente todos foram em Vila Galvão. E eu cresci ali na Santo Antônio, rua de terra, e jogávamos bola na rua, onde hoje é impossível tirar o carro sem esperar uns 3 minutos. Por vezes eu tenho que esperar a boa vontade de algum irmão ou uma irmã nossa que está conduzindo o carro, dar farol, para que a gente possa sair ou entrar em casa. E na época nós tínhamos o jogo interrompido a cada 10 minutos por uma charrete. Então eram outros tempos. Falar da Guarulhos da década de 60, década de 70. Mas eu sim, fui um menino que gostava de brincar, só que sempre muito estudioso. Então, esse foi o diferencial. E eu nunca me arrependi, porque de tanto ler, isso me deu a condição de ser hoje um apresentador de eventos muito requisitado, em especial hoje para eventos sociais. Então, baile debutante eu já abri mão. Já fiz isso há algum tempo, porque voltava para casa muito tarde. Sim. Mas casamentos eu faço com muita frequência. E o casamento, para que seja feito, há que se ter assim, uma sensibilidade bastante aflorada, porque é o momento maior da história daquele casal. E você tem realmente que colocar, se colocar a serviço. E eu escrevo o roteiro. O roteiro é exclusivo para cada casal, a partir da história que eles me contam. Bacana. Então, é quando eu digo que para poder ser útil, a gente tem que dar o passo a mais. Tem que estudar, tem que ser uma pessoa interessada. Não nasce por osmose, não vem por osmose, não é algo que você consiga simplesmente com hoje as redes sociais ou a internet. Os livros fazem toda a diferença. E foi por isso que aos 40 anos, com muita alegria, eu lancei meu primeiro livro. Foi em 2003, o livro chamado Novo Amanhecer, com 63 crônicas positivas que eu havia publicado em jornais lá na região de Campinas. Que legal. E por que 63? Porque é o ano que eu nasci, 63. Fiz isso naquele ano, com a graça de Deus, a Academia Guarulhense de Letras estava com 2 vagas abertas, eu pude ingressar já naquele ano na academia. Tudo isso eu conto no meu último livro, que, aliás, é o Dia Após Dia, Disciplina e Gratidão. Que Eu trouxe bacana. o seu exemplar autografado, viu, Júlio? Olha só. Passo às suas mãos neste momento. Que Esse é o bacana. filho literário mais recente, é de 2020. Então, nesse livro eu conto um pouco dessa história, da academia, como foi que eu ingressei aos 40 anos, era um dos mais novos, e alguns anos depois, 13 anos depois, eu assumi a presidência. Fiquei durante 2 anos e 3 meses à frente dos escritores aqui da nossa cidade. Tudo isso a partir dessa vontade de ajudar, de ser útil. Mantendo a criança interior, viu, Júlio? Que Porque bacana. eu me considero ainda alguém de coração jovem. O corpinho já não diz isso. Tá melhor que o meu, cara. Que isso, pelo amor de Deus. Mas é assim, eu estou tão bem, apesar de sexagenário, estou tão saudável que faz um ano eu decidi ir à Aparecida a pé. Eu fui de 8 a 12 de outubro do ano passado. Eu fui com um grupo, é verdade, mas o grupo, cada um caminha com as suas Sim, próprias sim, pernas. sim. Então, o grupo resolve no sentido de que todos vão pousar no mesmo hotel, né, num pesqueiro, num mosteiro. Entendi. Mas você está com você mesmo. Firme na fé. Você e Deus, né? E Nossa Legal. Senhora também. Não foi fácil, mas eu tenho números assim, né? Faço exame de sangue, tenho números tão bons que eu disse, eu tenho que agradecer a Deus de chegar aos 60, agora 61,
chegar aos 60 com tanta saúde. E aí eu fui até lá. Há momentos que são muito difíceis, tem momentos que o sol, assim, né, é inclemente. Há outros momentos de chuva, há momentos de cansaço, há momentos que doem músculos que a gente nem sabia que existia, mas cheguei lá. E foi pela fé. Cheguei. E você vê que interessante. Gente, ó, é aula atrás de aula, é porrada atrás de porrada. O Augusto não alivia, não, gente. Negócio assim. E que lindo esse livro, hein? Ó, sei que tá todo mundo aí na onda do patriotismo, quase não sai, não sai. É patriotismo. É, no patriotismo. Patriotismo. Isso. É o seguinte, hein? O livro ficou enjoado e veio antes dessa moda toda, né? E, na verdade, veio antes da pandemia. Veio antes da pandemia. Eu comentava com a Amora, né, antes de nós entrarmos aqui, que esse livro foi um presente de Deus. Né? A Amora me perguntou, é muito difícil lançar um livro? Eu falei, olha, primeiro, tem que ler muitos livros para criar a condição de escrever um texto que faça sentido, que seja útil a mais alguém além do autor. Sim. E depois fazer uma coletânea e procurar uma editora. Tudo isso, de fato, aconteceu. Esse livro é a realização de um grande sonho. Mas quem poderia imaginar? Estávamos vivendo o mês de fevereiro de 2020. Eu escolhi estrategicamente para fazer o lançamento o dia do meu aniversário. Que é? É 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Um risco muito grande, Júlio, você fazer isso, porque não é comum as pessoas lerem no Brasil. Convenhamos, é um hábito que se perdeu. Sim. Abrindo parênteses, faz uns 5 anos mais ou menos, eu e a família fomos participar, na verdade, curtir um fim de semana prolongado em Ubatuba. E eu levei um livro do Napoleon Hill, um autor muito famoso, norte-americano, Atitude Mental Positiva, título do livro. Legal. Levei, estava lendo, de repente comecei a perceber pela visão periférica que havia pessoas em volta de mim. Quando eu levantei o olhar, as pessoas estavam me observando como se eu fosse um extraterrestre. O senhor está lendo um livro? Na praia? Não era praia, era na própria pousada. Ah, tá. Sentadinho ali, tranquilo, mas causou, já na ocasião, isso foi em 2018, causou assim uma surpresa imensurável. Eu expliquei para eles que aquele era um ótimo livro e eles ficaram interessados, mas é isso que normalmente acontece, porque não há esse hábito da leitura que nós temos que trazer de volta. É muito importante. Lancei o livro no 5 de fevereiro, foi assim o meu melhor aniversário até hoje, porque 200 pessoas compareceram, adquiriram o livro, Que legal. formaram uma fila imensa. Eu fiquei mais de 5 horas e meia autografando sem sair do lugar. Que bacana. Foi um sucesso absoluto. Marquei algumas palestras sobre o livro, só que veio a pandemia. A pandemia foi um dos grandes momentos de aprendizado na minha vida e de milhões e milhões de outras pessoas que tiveram impacto. Nem todas tiveram. Sim. Na época, você lembra, diziam, estamos todos no mesmo barco, mas não era propriamente isso. Não é? Estávamos todos no mesmo mar, só que alguns num bote salva-vidas, outros no Titanic, que infelizmente... Antes de afundar, antes de naufragar, né? Infelizmente também veio a naufragar. Mas a grande questão... O iate, né? Maravilhoso. Sim. Então, a grande questão é essa, que a pandemia veio e todas aquelas palestras foram canceladas. O livro, que eu fiz um empenho muito grande, encomendei 1.000, 200 foram vendidos na primeira noite. E com isso, eu consegui já recompor aquilo que eu investi. Foi maravilhoso. Sim. Sobraram 800, portanto, que eu iria trabalhar com eles. Mas a pandemia travou tudo. As palestras, a própria venda dos livros, enfim, foi algo assim impactante que me ensinou demais. Augusto, eu vou pedir para você dar uma seguradinha aí e eu vou voltar com você. Segura bem onde você está, marca aí, não esqueça. E eu vou voltar com você, um curso que você estava ministrando ali para o lado do Bom Clima, um tempo atrás que nós conversamos, curso ou palestra, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Legal, quero falar sobre isso. Mas eu vou pedir um minutinho agora para falar aqui dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores.
porque eles estão com a gente e nós precisamos estar com eles. Eu vou até fazer diferente agora, tá? Eu vou passar a vez para esse comunicador excepcional que está com a gente aqui hoje. Você aí de casa está nos acompanhando, José Augusto, o meu parceiro, um mentor para mim. E ele vai fazer agora um anúncio para você. Ouçam bem a qualidade desse cara. MR Pneus. Pessoal, antes de falar do nosso próximo colaborador, eu quero chamar a sua atenção para uma situação preocupante. Eu quero falar com você, motorista, de modo geral, comum ou caminhoneiro, motorista de aplicativos, as diversas modalidades. Não compre pneus ciscados ou remoldados. Não coloque em risco a sua vida e a da família, e muito menos a de terceiros. Certa vez, eu estava com a minha família na rodovia Dom Pedro e o pneu do meu carro explodiu. Eu um pouco acima de 100 quilômetros por hora. Imagina o sufoco que foi. Eu passei com aquela via lotada para trazer o carro até a área de acostamento. Depois disso, nunca mais. E é por isso que eu indico a vocês a MR Pneus, nacionais e importados. Vai viajar nesse fim de semana ou mesmo nesse fim de ano? Vá com a segurança da MR Pneus. Para mais informações, ligue para o Marcão ou chame no Zap 11 97 361 9530. Sentiu? Gente, esse é o cara. Bom, eu vou tentar agora, eu fico até com vergonha, mas eu vou tentar aqui na sequência, eu vou falar do meu amigo alô, você, Lucimar, da LCC Materiais para Construção. Está pensando em construir ou reformar? Está precisando fazer reparo simples? Que tal dar uma passadinha no LCC Materiais para Construção? Lá você encontra tudo aquilo que você procura com o melhor preço da região. Tudo em elétrica e hidráulica, agora também com chaveiro. LCC Materiais para Construção, completo em tudo que você precisa. Estamos localizados na Avenida Avelino Alves Machado, número 675. LCC Materiais para Construção. Aproveitando também aqui mais um dos nossos patrocinadores, quero falar para você, gente. Alô, meu amigo Franklin. Olha aí, ó. Daqui a pouquinho é final de semana, né, Augusto? E final de semana a galera gosta de tomar um drinkzinho, uma coisa diferenciada, vai beber morar com os amigos, aquela churrascada, coisa e tal. Então, ó, aqui no Santa Clara, gente, chegou a 74 Distribuidora de Bebidas. É isso mesmo, 74 Distribuidora de Bebidas com as melhores opções em variedade infinita de produtos os produtos que você mais gosta. Estamos localizados na Avenida Baby Green, número 994, no Jardim Santa Clara. E para mais informações, ligue 2937-8440, 2937-8440. Ou, se preferir, chame no WhatsApp 11 99342 2354. É isso aí, gente. Ó, e vai rolar um sorteio de um super kit. Franklin já reservou lá o super kit. Eu não tive condições de ir lá buscar, mas é um kit top e nós vamos divulgar para você. Daqui a pouquinho você vai. Entre vocês aí que vão estar nos assistindo, a gente vai fazer o sorteio desse kit para vocês, tá bom? Quero falar também com o meu amigo Leandro. Alô, Leandro, da LM Massas. É isso mesmo. Ele está localizado. Esse é de São Paulo, viu? É um parceirão, amigo de São Paulo que eu tive o prazer de conhecer ali numa feira. O cara é bom. Pensa num pastel delicioso. Ele está localizado na rua Sol da Meia-Noite, no número 637, no Jardim Maia. Aí falar Jardim Maia, o pessoal vai achar que é aqui perto. Não, esse é lá em São Miguel Paulista, tá? Lá tem massas para pastel, lasanha, além dos deliciosos e tradicionais pastéis. Para mais informações, é só seguir no Instagram, viu, gente? É isso mesmo, ó, @pastelaria Leandro. Ou, se preferir, pode chamar também no WhatsApp, DDD é 11 947880373. E o horário de funcionamento é das 8 às 17 horas. Quero mandar um abraço também para minha amiga Marinês, da Haas Eventos, uma empresa que eu já presto serviços para eles lá há quase 20 anos, se não mais, viu, Augusto? Também conhecida como Mensageiro Eventos, a popular Mensageiro Eventos, que está lá no Presidente Dutra, fazendo do seu evento um melhor acontecimento. Se você é feirão do automóvel, é supermercado, é venda no atacado, é venda no varejo,
Precisa promover a sua empresa? Vá de Mensageiro Eventos ou Haas Eventos. Marinês, tamo junto. É isso. Augusto, bom, agora a gente já falou aqui de todos os nossos patrocinadores. Eu vou guardar essa colinha aqui para falar para mais gente daqui a pouquinho. Vocês também podem acompanhar na nossa tela que está passando aqui, ó, a tela de fundo. Ó, olha que visual bacana, ó. Vou pedir pro nosso habilidoso ali, o Rick. Vai dando um clique ali para ver se passa as outras imagens, Rick. Olha, eu peguei o Rick desprevenido, ó. Vamos fazer uma brincadeira assim, ô Augusto? Vai, eu falo um e você fala outro. Vai, só pra gente brincar um pouquinho. Vai lá. A Decor Fest. Vai também locação de artigos para festas. É que eu peguei o menino ali desprevenido, ó. Tá vendo? Vai. Lavanderia Lave Aqui. Alô, a minha amiga da Vani. Lavanderia Lave Aqui tem 2 unidades, viu? Tem uma aqui no Paravente, que tá ali na rua Corifeu de Azevedo Marques, e tem também a do Macedo, a unidade do Macedo. Então não erre o nome, não erre o endereço, é Lave Aqui, a sua lavanderia que tem costura e tintura. E agora em novembro, interessante falar sobre, tá? Em novembro, a Lave Aqui realiza o Black November. Lave mais e pague menos. Lave Aqui. Bom, acho que não vai dar muito certo fazer essa brincadeira ali. Deu. Aí, Diniz. Não podemos esquecer da Diniz da Vila Formosa, minha amiga Cíntia. A minha amiga Cíntia, a ótica Diniz da Vila Formosa, gente, é recém-inaugurada, tá? Então é uma loja que tá assim, ó. Se você tá com dificuldades para enxergar de longe ou de perto, ardor nos olhos, visão embaçada, fique atento. Pode ser que você esteja com um sério problema de visão. E visão é o seguinte, né? Problemas, saúde ocular também merece cuidados. Dá uma passadinha lá na Ótica Diniz da Vila Formosa, que está localizada na Avenida Doutor Eduardo Cottin, número 1925. Procure a Cíntia, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Ou, se preferir, você pode chamar no WhatsApp também com DDD 11 965 92 5783. Procure a Cíntia e eu tenho certeza que ela vai cuidar de você e você vai voltar a enxergar como uma águia, viu? Ótica Diniz, tem sempre uma pertinho de você. Augusto, vamos voltar aqui. Aliás, me permita, você fez referência à visão de uma águia. Sim. Eu me lembro que, de tão estudioso que eu fui, na 5ª série no Colégio Homero Rubens de Sala de Vila Galvão. Legal. Num dos livros constava o seguinte, que a visão de uma águia é tão aguçada que ela poderia ler um jornal a 500 metros de distância. Você está de brincadeira. Não, você está de brincadeira. Gente, é paulada atrás de paulada. O homem é bom, tem informação. Assim, para dizer que o homem é bom, eu vou até estar tirando os méritos dele. O homem é estudioso. O homem sabe o que fala, né? Então, assim, o segredo está aqui, ó. Leia. Os livros são o seu maior professor, né? Você falou de Napoleão Hill, eu também estava... como que é aquele pense, enriqueça? Como que é? Pense em riqueza. Pensa em riqueza, né? Inclusive, tem uma história muito interessante que Napoleão Hill foi chamado por Andrew Carnegie, isso há mais de 100 anos. Andrew Carnegie só era o homem mais rico dos Estados Unidos. E quem era Napoleão Hill? Era um foca, né? Um aprendiz de jornalista. E teve a oportunidade de conhecer Andrew Carnegie, que ficou observando o jovem Hill, até que em dado momento disse para ele: você aceitaria uma incumbência, estudar as leis do triunfo? Eu te coloco em contato com os 500 homens mais poderosos dos Estados Unidos. Você aceita fazer isso? E aí Napoleão Hill, que vivia uma situação financeira muito difícil, eu aceito, mas o que vai ser assim, qual vai ser meu salário? Andrew Carnegie disse: não vou te dar um centavo. Só ajuda de custo para você viajar, entrevistar essas pessoas. E foi a partir desse trabalho que durou 20 anos. Então, ele começou aos 20, concluiu aos 40, e ele fez, então, o livro A Lei do Triunfo, lançado em 1928. Pense em Riqueza, que você comentou, é o resumo de A Lei do Triunfo, lançado em 1937. E é o livro mais vendido de todos os tempos, depois da Bíblia. Caramba! Para você ver, né? Eu sou de uma... Hoje eu estou me
reformulando e eu tenho muito hábito de ouvir o audiolivro, né? Então, assim, o audiolivro, eu até fiz parte de alguns casts de locução para livros e eu vou entrar nessa onda e vou me maravilhar com isso. Mas não é a mesma coisa. De fato, não é. Não é. Não é. E assim, você escreveu, eu ouvi você falando do relato, você estava conversando com a Mora. Daqui a pouco todo mundo quer saber quem é a Mora, né? Porque tanto que a gente fala da Mora, não estou falando daquela frutinha, não. Estou falando da Mora mesmo. E também não estou falando da Mora da Era do Gelo. Estou falando da Mora, pessoa, a nossa produtora, esposa do Rick, entendeu? A mulher que está fazendo isso tudo aqui acontecer, está pegando informação, está compartilhando, está aqui nos dirigindo, né? Então é o seguinte, nós estamos bem aparados, viu, gente? A Mora também. A Mora é doce, mas não é mole, não. É mais ou menos esse o ditado, né? Tipo que nem a rapadura, né? Rapadura. Mas a Mora, quando precisa, ela dá uns puxão de orelha aqui na gente, viu? Bom, Augusto, o que eu quero te dizer, nada dispensa o livro físico, né? Esse aspecto, veja o seguinte, né, que nós aprendemos com os livros, livros didáticos na escola. E aí há momentos em que o professor indica um livro paradidático, né? Ou seja, aquela história, aquele conto que nós vamos precisar conhecer, ou mesmo romances, que nós vamos precisar conhecer bem, porque haverá uma prova. Mais à frente, vai cair no vestibular, vai cair no Enem, e tudo isso significa que alguém pensou. Alguém pensou. Como o Napoleão Hill diz, pense e enriqueça, e muitas pessoas dizem, é só pensar. Não, o que a gente tem no dia a dia, né, são pequenas atividades cerebrais, e a gente entende que seja pensar. Mas pensar é criar, é planejar, não é qualquer coisa. Então, quando você para e pensa assim, eu vou planejar meu podcast, você está realmente pensando. Vai planejar porque você precisa se concentrar. Então, foi isso que Napoleão Hill disse quando fez referência ao pensamento levando à riqueza. A estruturação, quem pensa, e só é possível pensar quem lê, porque a pessoa que lê está tendo o desenvolvimento de sinapses neurais. Já ouviu falar nisso? Que quando você tem um pensamento novo, o seu cérebro nunca mais voltará ao tamanho anterior. Sim, sim. Então, você está lendo um livro que é um verdadeiro curso de alguém que parou, pensou, estudou e deixa tudo preparadinho para você nessas 200, 300 páginas. Ou seja, já mastigou tudo. Isso. Está tudo aí, ali. Demorou para fazer, Sim. mas aí está o resultado. Então, honre esse esforço e tire proveito. Seja inteligente. Que é aquilo que você falou, né? O livro, ele não pode ser apenas interessante para o autor. Ele tem que ser interessante para pelo menos mais alguém. Mais alguém, né? Alguém. Que esse é o ponto. Que quem está escrevendo aprendeu alguma coisa a ponto de transformar isso num texto inteligível, né? Que as pessoas possam compreender. Perfeito. Mas, para chegar a esse ponto, deu trabalho. Então, honremos isso, pegando o livro, sabe? E analisando, como a Mora fez, que ela foi lá, né, para as orelhas. O senhor é jornalista, está contido lá na orelha. Tem também o texto de apresentação, vai conhecendo bem o autor, até você finalmente mergulhar no texto. Dentro da... No texto. Legal. E outra coisinha é assim, eu falei para você que eu quero falar sobre aquele curso de oratória, mas eu vou voltar um pouquinho antes, para eu não me perder aqui. Para falar a verdade, a gente já vai ficando até meio... Eu falei da pandemia. E assim, eu mesmo também já comecei a rabiscar alguns, né? Eu tenho uma ideia aqui, aí eu comecei a escrever. E aí você para. Aí você começa a escrever de novo, aí você para. Um dia desse eu me peguei à frente do computador, querendo fazer um resumo da minha vida. Mas se eu não consigo resumir a minha própria vida, né, como é que eu vou escrever um livro? E aí, uma fala que você fez há pouco, a leitura. A leitura, ela te dá base, ela te dá conhecimento de palavras, conhecimento ortográfico, conhecimento de estrofes e parágrafos. Se você nunca pegou um livro
para ler. Você vai se aventurar a escrever. E tem gente que acha que é fácil. Eu vou ali contar a história da minha vida, porque hoje ficou fácil, né? Hoje a galera vai lá, joga no GPT, lá no tal do GPT, e Isso. sai um resumo. É. E é triste. A inteligência artificial, eu costumo dizer que a internet, ela tanto nos ajuda, como também nos derruba, né? Mas é claro, vamos ponderar isso aí, porque assim, derruba se você for preguiçoso, derruba se você quiser tudo pronto, tudo fácil, né? E, Augusto, antes de ir para aquela parte que eu te falei, eu não vou me esquecer, porque eu tenho um interesse muito nessa questão, eu quero falar com você assim, tipo, jornalista, autor, locutor, gerente de banco, e agora eu sei que você está numa nova empreitada aí, né? Que você está sofrendo aí, que a patroa é quem Minha gerencia, chefe, gerencia o lar, gerencia a vida, gerencia tudo. tudo. Então, agora, numa conversa que nós tivemos aí, você está lecionando, é isso? Você é professor também? Você sabe que eu fiz até um resumo das diversas facetas e diversas atividades que eu já fiz nesses 47 anos de vida profissional que eu completei em setembro. Fica à vontade. E nem seria para falar no meu currículo, não é isso. É que em dado momento eu escrevi aqui, professor. Professor. Então veja o seguinte, né, que eu gostava demais na escola de dar aulas aos colegas que tinham dificuldade para compreender a matéria, quer seja matemática, língua portuguesa, geografia, história. Eu sentava do lado, está com dificuldade, querido? E eu procurava orientar. É. Então, eu sempre tive essa vertente de ser alguém que possa facilitar a vida do outro. E, graças a Deus, as oportunidades foram surgindo. E a primeira e maior delas, em 2010. Em 2010, eu contava, então, 47 anos. Certo. Você está hoje com 46. 46. Então, no ano que vem, você vai completar 47. Mas eu decidi, na ocasião, e veja como o nosso livre-arbítrio é minúsculo, Júlio. Eu decidi, aos 47 anos, que eu deveria fazer o curso de jornalismo. Quem era o José Augusto dos 47 anos? Era o apresentador do principal rádio-jornal na Boa Nova, o RBN Notícias. Já fazia desde 2007 aquele jornal, e 47 eu completei em 2010. Eu disse, eu já tenho curso de Direito, eu fiz pós em Marketing e Propaganda, eu vou fazer o curso de jornalismo, não vou terminar minha missão aqui sem fazer o curso. E procurei a Faculdade de Torricelli. Certo. Aquele foi um dos grandes momentos da minha vida para mostrar como o nosso poder de decisão é minúsculo. Eu decidi fazer o curso de jornalismo. Tinha recursos financeiros, tinha vontade, o que mais poderia impedir? Preenchi a minha ficha de inscrição numa manhã de 2010, lá na Torricelli. Fui para a rádio. Eu estava trabalhando quando tocou o telefone. A moça passou a linha para mim, passou o telefonema. Augusto, estão ligando lá da Torricelli. Falei, nossa, que beleza, né? Funciona. Preenchi a ficha hoje, quero ser aluno de jornalismo. Aí a pessoa do outro lado disse assim, olha, aqui é o coordenador dos cursos de comunicação, meu nome é tal. O senhor foi indicado para ser professor aqui. Aí eu disse, seguramente, Luiz Carlos era o nome. Sim. Professor Luiz Carlos, é engano, evidente. Hoje eu passei aí, preenchi a ficha, eu quero fazer o curso, eu quero ser aluno. Não, não há engano nenhum, o senhor foi muito bem recomendado para ser professor aqui na nossa faculdade, exatamente para os alunos de jornalismo, de relações públicas e mais uma outra área que me foge agora. Falei, pois não, eu vou até aí, mas eu tenho certeza que é foi engano. e que vocês vão me dizer isso amanhã, exatamente, quando eu retornar aí. Eu fui e disseram, por favor, pode dar uma aula de uns 10 minutos, só para a gente ter certeza que está tudo bem? Criei lá um tema, naquele momento, saí falando. Assim. E até achando que fosse brincadeira mesmo, alguém ia dar risada no final, sabe aquela coisa? Sim. Eu tenho um pouco disso às vezes, quando eu estranho um episódio. E então, era verdadeiro mesmo. E eu, durante um ano, por 2 semestres, eu fui professor de jornalismo no Torricelli.
naquele ano 2010. Mas continuei na rádio e a vida é muito dinâmica e muita coisa aconteceu, até que a pandemia fez com que eu passasse apuros, Certo. passasse dificuldades, como tanta gente passou. A nossa área se fechou, essa área de eventos. Quem atua na área, estou vendo ali Cairós Eventos, quem atua sabe, Júlio, que simplesmente fecharam os eventos abertos, não havia. Por isso que eu fui dar curso de oratória online, cheguei a ter uma turma online também. Mas a verdade é que a porta que se abriu faz 3 anos este mês foi na escola da minha esposa. Então, uma unidade Kumon, é uma Certo. franquia japonesa, que ensina matemática, língua portuguesa e língua inglesa. Então, eu administro a unidade, que já tem 32 anos com a minha esposa, administro essa unidade e ainda leciono português e inglês. Caramba. Então, está sendo maravilhoso. Só que lá não são todos os dias, terças, quintas e sextas são os dias mais fortes. Quarta-feira eu vou mais para cuidar da parte administrativa. Então, por isso que eu aceitei o seu convite de, numa quarta-feira, estar aqui no seu podcast de estreia, Cá Entre Nós. Que legal, cá entre nós. Cá entre nós, é isso mesmo. Cara, Augustus, quero falar agora, por exemplo, eu sempre quis fazer um curso de oratória. Sempre quis. E eu lembro que numa das oportunidades, logo que nos conhecemos, você estava muito engajado, muito empenhado nessa questão, nesse momento, né? E eu sempre quis, e a gente fala o que é a oportunidade, o que é o interesse, o que é a vontade. Você narrou agora que você foi atrás de uma graduação e acabou saindo de lá empregado, né? E você me ofereceu a oportunidade de estar conhecendo mais a fundo o método Augusto, e na ocasião, naquela oportunidade, eu não pude, porque funcionário público comissionado, né? A gente tem um monte de atribuições, um monte de coisas para fazer. Tinha acabado de me separar, estava vivendo uma situação meio diferente na minha vida e eu não estava com a cabeça legal para aquela situação. E aí, de repente, me deu um clique aqui agora. Falei, poxa, o Augusto falou de um curso de oratória, né? E eu nunca fui nesse curso. Você parou com esse projeto? Esse projeto ele ainda vigora? Muitas pessoas te procuram, como que é? Isso ocorre sim, né? Pessoas me procuram com esse fim, inclusive vereadores da cidade de Guarulhos. Hoje eu não tenho uma expectativa nessa área porque o Kumon vem realmente se consumindo bastante do meu tempo. Mas nada impede que eu ressuscite o Instituto de Comunicação Augusto Pinheiro. Ele existe, ele existe, tem até vida jurídica, sabe? Legal. Instituto de Comunicação Augusto Pinheiro. Mas eu quero dar uma dica aqui para o seu público, para todas as pessoas que vão ter oportunidade de observar o que nós estamos fazendo aqui. Comunicação é algo sagrado. Certo. Não adianta falar bonitinho e não honrar a palavra. Então, muitas pessoas querem ardentemente ter a oratória de alguém que elas admiram. Mas aquela pessoa que está falando com tranquilidade, com muito conteúdo, ela trabalhou muito para alcançar esse estágio. Quer seja com os livros, quer seja com virtudes que ela desenvolveu. Então, por isso que nós criamos o método José Augusto Pinheiro, que é o método das virtudes. Então, antes de você abrir a sua boca para dizer algo, você precisa ter conteúdo. Tem que nascer de dentro. E tem uma frase bíblica que eu acho que a Bíblia poderia parar só nessa. É impressionante. Diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Está em Mateus 12:34. Então, nós poderíamos parar só nesse versículo. É impressionante. O que quer dizer que você expressa aquilo que está no teu íntimo. E se você não for, se você não for sincero de início, em algum momento você vai se trair. Então, por isso é que é muito melhor você
dizer o que está contido no teu coração, valores eternos, como o amor, por exemplo, como a gratidão, como a Sim. prudência. Então, são valores que você não compra. Não tem mercearia que venda, supermercado, não tem, não adianta pedir pela internet, um delivery, né? Poderia mandar um pouquinho de compaixão aí para mim? Não Não existe isso. existe. Você tem que desenvolver no teu íntimo. Então, a comunicação nasce dentro de você. De dentro para fora. É Literal, né? sempre isso. Literal, de dentro para Sempre fora. isso. Então, por mais técnicas que nós procuremos passar para alguém, e eu já fiz curso com o Papa da Oratória no Brasil, que é o Reinaldo Polito, por mais que se tente incutir essas técnicas, se a pessoa não tiver conteúdo, se o interior dela for vazio, se for uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta, não tem negócio. Não tem negócio. É impressionante. Então, esse é o conceito que nós procuramos passar para as pessoas, que a muito custo eu consegui entender. Sim. Não foi. O Augusto, como você disse, não foi por osmose, né? Não foi. Foi trabalhado, foi Muito. lapidado. E com muitos altos e baixos, né? E muitos baixos, né? Até mais baixos. Mais baixos do que. Que indicam que é nessa hora que você realmente se humilha diante das pessoas e diante de Deus, nosso Criador, para dizer assim, eu estou aqui para ser uma pessoa melhor. Que aí vem a recompensa. O tal dos humilhados serão exaltados. Serão exaltados. Augusto, eu quero também aproveitar, né, a sua estada aqui com a gente e me sinto muito, mas muito honrado mesmo por esse primeiro programa e já sinto que é um sucesso absoluto e depois desses muitos outros virão. E eu quero você aqui novamente, viu? Você pode falar lá com a sua patroa, olha, libera uma quarta-feira, uma terça aí que o Júlio César vai gravar e ele... Eu quero você aqui comigo como entrevistador, vamos fazer... Nós estamos organizando, eu falo nós porque o Augusto já é meu convidado a estar comigo nesse grande evento que nós estamos organizando para a classe de locutores. A classe de locutores está, sim, abandonada. E eu estou falando assim, os locutores, assim como eu, tá? Nós que começamos ali com uma porta de loja, com um mercadinho, com uma gravaçãozinha de vinheta, né? E eu estou falando desse quilate, de locutor desse quilate, desse nível. O que eu preciso aproveitar a sua estada aqui, Augusto, que eu gostaria que você pudesse dar um toque para essa galera. Por quê? Qual é a formação para a galera desse nicho de mercado? Porque a área da comunicação ela é abrangente. E eu até tenho costumado dizer para alguns locutores mais íntimos que eu tenho lá nos grupos, e eu pergunto se eles sabem a diferença entre um locutor e um comunicador. E aí eu quero ouvir deles, qual é a expectativa deles, tá? Outra coisa, isso me dói. A gente estava falando em questão de valorização, né, de trabalho, porque o mercado de trabalho a gente entende, né, que tem preço A, B, C e D. E você se adequa de acordo com a sua necessidade, não é como o seu profissionalismo. Essa é uma visão que você, meu amigo locutor, você, meu amigo de profissão, no meu ponto de vista, e eu entendo muito o seu lado, porque eu também já estive numa condição assim, eu entendo quando você aceita aquele valor X do cachê, onde de repente você não está entendendo que você já está no valor Y. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu não consigo fazer e não faço, para mim é inadmissível. Locutor caracterizado. Cara, eu sofro de ver um determinado profissional trabalhando fantasiado de Homem-Aranha, de palhaço, ou de qualquer outra coisa. Ele está ali fazendo a locução e está ali como palhaço. E o pior, Augusto, ele está ganhando menos do que, na verdade, um locutor. Às vezes ele está ganhando o cachê de um locutor fazendo dupla função. Galera, só um toque de reflexão agora. Pare e pense. Né? Todo o sistema empregatício, todo o mercado de trabalho, ele vem sofrendo modulações e alterações. Foi assim com a nossa extinta microlite, né? Porque veio a era da computação. Foi assim com o extinto cobrador de ônibus, gente. Né?
Por quê? Deram para o motorista poder de fazer dupla função. E aí quantos pais e famílias perderam o emprego quando execraram, né, a profissão cobrador de ônibus. E eu estou falando isso para você porque na minha infância minha mãe foi cobradora de ônibus. E você vê que coisa, né? Então é interessante você se valorizar, é interessante você saber, né, que locutor é locutor, palhaço é palhaço, e as duas juntas pode dar muito certo, mas tem que ser muito valorizada, né? Então tem gente que cobra o preço de um e vai lá fantasiado. E tem gente, e às vezes assim, a gente entende que tem o locutor de R$ 250, como tem o locutor de R$ 1.500. Eu comecei, como eu falei, eu não estou aqui, não sou melhor do que ninguém, eu estou no mesmo nível, mas hoje eu estou com uma consciência um pouquinho melhor. Quando eu comecei, meu primeiro cachê foi R$ 70, e durante muito tempo foi R$ 70. Hoje o meu cachê mínimo é R$ 500. Eu já fiz evento, Augusto, que eu recebi como cachê R$ 1.500, para não ficar meia hora em cima do palco. E aí eu queria aproveitar essa sua sapiência, essa sua experiência e pedir para que você desse um toque para os nossos amigos locutores que vão estar nos assistindo. E eu garanto a você que só de locutores são mais de 600 nos 3, 4 grupos que eu faço parte. Eu queria que você, Augustus, ao alto da sua experiência, da sua habilidade em comunicação, falasse para essa galera, mas claro, entenda, você nunca fez porta de loja, é isso? É interessante, nunca surgiu a oportunidade, a não ser quando você me convidou um dia lá na Vila Galvão, você lembra Sim, disso? sim, Acho que sim, é sim, sim, Diniz. lá na Diniz, É, sim. que foi uma brincadeira, ali foi muito gostoso, muito agradável. Mas eu entendo que a minha experiência possa ser útil para os nossos colegas, os locutores, porque agora em dezembro eu completo 40 anos do meu primeiro evento. 40 anos que eu apresentei uma formatura de faculdade, de graça, porque a minha prima me convidou. Ela falou assim, ó, não tem cachê, você aceita? Eu falei, nossa, nunca pensei em apresentar um evento. De cara, 1.000 pessoas. Eu fiquei bem nervoso na hora, assim, mas todos disseram que saiu muito bom, muito positivo, de maneira que eu disse, acho que eu gostei de fazer isso. Vou iniciar. Então, 40 anos. Nesse período todo, eu apresentei mais de 2.000 eventos, sendo que casamentos foram mais de 500. Caramba! Só casamentos é que eu faço, é o meu caçulinha, né? Meu produto mais recente é exatamente esse. Há 18 anos eu faço casamentos. O que aconteceu? Eu fui num crescendo. De fato, daquele cachê zero, que foi ali quase que um presente que eu dei para minha prima, que ela estava se formando, mas eu fui me desenvolvendo a ponto de hoje ter cachês muito elevados. Mas a pandemia deu uma bagunçada nisso. A pandemia teve um efeito curiosíssimo. Houve eventos que foram adiados mais de 5 vezes. Sim. Foi uma coisa impressionante. O cachê eu mantive, mas eu fui observando que pessoas que não tinham opção foram fazer curso de apresentador de evento, foram fazer curso de celebrante de casamento, e aí faziam por qualquer preço. Quando terminou a pandemia, os eventos voltaram, eu percebi que eu estava cheio de concorrentes, sem experiência e fazendo qualquer negócio para poder atuar. Então, hoje, eu não vou citar aqui o meu cachê, mas há pessoas que fazem por 10% Do do meu valor que cachê, você do cobra. meu cachê. 10%. E fazem achando que está sendo um grande negócio, porque são poucos minutos. Mas o que eu sempre digo para os clientes, poucos minutos para quem sabe, né? Porque existe uma história que penso que você conheça, de uma máquina que custava milhões de dólares, Sim. e aí chamaram o técnico para resolver o problema que ela não estava funcionando. O técnico chegou, analisou a máquina, abriu uma pequena maleta de ferramentas, pegou um martelinho específico, foi até um ponto determinado daquela máquina
e bateu uma única vez. Cirurgicamente. Pá! A máquina voltou a funcionar. A seguir, ele apresentou os honorários dele. Quanto? $10.000. O dono da empresa caiu para trás. Nossa, mas não é possível. 10 mil, 10 mil. Então, por favor, discrimine aí na nota por que 10 mil. O serviço. E aí, então, ele escreveu ali, né? Martelada na máquina, $1. Todo o estudo necessário para saber onde dar a martelada, $9.999. Total, $10.000. E então, isso de fato se aplica nessa nossa missão, Júlio, de saber onde dar a martelada, sabe? E nós estamos com muitas pessoas que não fizeram os cursos, não se especializaram e aí cobram só o valor mesmo da martelada, que é $1. E aceitam porque precisam. Sim. Então, talvez essa valorização profissional, talvez esse seja o caminho que nós vamos encetar, que nós vamos iniciar. Conte comigo nessa empreitada. Legal. Porque há muito amor aqui no meu coração para que as pessoas possam ter uma condição melhor, porque todos nós, Júlio, todos nós somos substituíveis, todos nós. A questão é em que nível dá para encontrar um substituto, né? Verdade. Então, o Zé Paulo de Andrade, por exemplo, em meio à pandemia, era o principal nome da Rádio Bandeirantes, em meio à pandemia ele morreu. E hoje você já tem uma outra pessoa apresentando no lugar dele. Mas foi difícil. Os ouvintes demoraram a se acostumar. Assim também, você falou de morte, né? A gente estava ali acostumado, eu como bom corintiano que sou, ouvia Luciano do Vale narrar, né? E quando ele narrou aquele gol do Ronaldo Fenômeno, uma voz imortalizada, né? Imortalizada. Luciano. Você lembra que ele chegou a implantar o vôlei? Sim, Aí ele sim. mudou até de nome para Luciano do Vôlei. Ele Foi era um na monstro da TV comunicação, né? Um monstro da Isso. comunicação. Então, Luciano do Vale teve a coragem, né? Saiu da Globo e foi fazer o projeto dele em uma outra emissora. E foi onde ele conquistou todo esse público, toda essa admiração. Então, se nós pudermos dizer de maneira objetiva para esses nossos irmãos, essas nossas irmãs que aceitam fazer qualquer negócio, estude, especialize-se, valorize o seu passe, o seu trabalho. É isso mesmo. Seguramente você vai alcançar lugares de respeito, com cachês elevados, a sua família vai adorar isso acontecer, porque todos ganham, todos ganham. E assim, aproveitando também, né, esse bate-papo legal, esse bate-papo consciente, tá, gente? Quero dizer para vocês, em 2013, Augusto, eu estava numa experiência de trabalho lá na Vila das Mercês, num local chamado Galeria da Vila das Mercês. Estava ali fazendo meu trabalho de sábado, a locução, um dia bonito, ensolarado, frente ao trabalho, ao local onde eu estava, de sábado rolava uma feira livre, né? E foi bem na época que o Silvio Santos imortalizou, né, o saudoso já Silvio Santos, aí, imortalizou aquele bordão, ai, 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 ui, 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 lembra? Eu estava passando e a gente, né, com o microfone na mão, o locutor é assim, né? Tá com o microfone na mão, um bom equipamento, você se sente o comunicador. E aí eu estava ali, e aí eu percebi uma moça muito bonita, né? Uma moça, né? Teria ali os seus 20, 22 aninhos, junto com a mãe, acompanhando a mãe para ir à feira. E na hora que eu vi aquela moça que me chamou a atenção, eu dei aquela bela impostada na voz, né? E fiz aquele anúncio. E só aqui na Galeria da Vila das Mercês você encontra tudo o que você precisa, com um preço que cabe no seu bolso. E ali fui fazendo aquela ideia do pavão, sabe? O pavão exibido. E chamei a atenção da moça. Para você ver como que Deus usa pessoas para te conectar. E aí, Augusto, foi legal,
Porque na hora que eu percebi que eu chamei a atenção da moça, ela parou, segurando o carrinho de feira, assim, ela deu 2 passos para trás, assim. Na hora eu senti, eu falei, vai dar ruim. Aí eu mutei o microfone, coloquei as mãos para trás, ela emparelhou assim, né, frente comigo, e falou assim, moço, posso te falar uma coisa? Aí eu falei, agora, vai vir um xingo. Eu falei, agora, eu mexi com a pessoa errada, né? Mas eu, em nenhum momento, eu mexi, né? Claro, eu fiz para chamar a atenção dela, mas não direcionei, né? Então, assim, não fui abusivo, tá? Aí eu falei, pode. Ela pegou e falou bem assim para mim, por que que você não se inscreve naquele concurso da rádio? Olha, eu tenho certeza que você vai ganhar. Nunca vi essa moça, nunca tinha visto antes, nunca vi depois. E se ela apareceu hoje aqui na minha frente, eu não sei quem é. De verdade. A princípio, me chamou a atenção por ser uma moça muito bonita, mas hoje, se falar aqui pra mim, se a Mora chegar aqui e falar, era eu vou acreditar, porque eu não, de verdade, não tenho referência, Sim. tá? O que que aconteceu? Ela falou que ela tinha certeza absoluta que eu iria ganhar. Só que detalhe, ela não sabia me dizer qual era o nome da rádio. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, trabalhei o dia todo, e na hora de vir embora, peguei minha moto tal, e vim com aquilo na cabeça. Isso em 2013, tá? Aí o que que eu fiz? Cheguei em casa, resolvi pegar o telefone e liguei para a rádio. Liguei para a Transcontinental, que quem sempre fazia essas promoções era a Transcontinental. Liguei na Transcontinental, atenderam, não é na Trans. Ah, é na Transamérica. Aí digito lá no Google Transamérica, pego o telefone da Transamérica, ligo na Transamérica, não era na Transamérica. Na Transamérica me informaram que era na Metropolitana FM, justamente na onde? No quadro do Chupim. Aí, Augusto, quando eu liguei e tal, quem me atendeu, lembro até hoje, foi a recepcionista lá, era a Daniela, o nome dela, e ela falou que o produtor do programa tinha saído para tomar um café, que era um tal de César Quaresma. Ouça bem aí o pessoal do Chupim aí, hein? E aí o César tinha saído para tomar um café. E ele não estava presente. Falei, vai retornar coisa nenhuma, né? Você pode deixar o seu número e eu peço para ele entrar em contato com você? Eu falei, pode. Eu falei, pode. Mas não acreditei. Não acreditei que iria fazer o retorno da chamada. Beleza. O que que eu fiz, Augusto? Deixei meu número, não deu 15 minutos, o César me ligou. Isso era um sábado à tarde. Agendou comigo na segunda-feira. Segunda-feira tô eu, lá na Metropolitana FM, participando do concurso O Melhor Locutor Porta de Loja do Brasil, do estado de São Paulo, vamos colocar assim. Cara, e você acredita que eu fui lá, participei e acabei me consagrando o melhor locutor do estado de São Paulo, o melhor locutor de loja. Então, assim, para mim foi uma experiência bacana, porque uma pessoa me ouviu, ela teve aquele momento de ouvir a minha voz e entender e foi e apontou, você vai ganhar, eu tenho certeza que você ganha. Garota, a qual me deu esse recado, eu fui lá, eu ouvi o teu conselho, nunca tive oportunidade de publicar isso, mas eu fui lá, ouvi e deu certo. Obrigado, viu? Que agora eu sei que você vai estar aqui nos ouvindo, né? Essa foi uma situação bacana que aconteceu comigo. Uma outra situação foi, eu tive o prazer de apresentar um evento corporativo, e nesse evento estava ninguém mais, ninguém menos que Milton Neves. Ou seja, eu apresentei o Milton Neves ao público daquele evento corporativo. Maravilhoso. E foi bacana, porque o Milton Neves é um cara que também tem lá as suas considerações e é notório, né? E eu achei que era só um cara que eu ia apresentar, fiquei eu, ele, ali, a Larissa Hertal, no camarim, trocamos umas 2, 3 palavrinhas e eu achei que era só isso. Cara, depois de me ver trabalhar, depois de me ver atuar, Milton Neves chega para mim e fala assim, você tá perdendo tempo, garoto. Com o timbre de voz que você tem, você tá perdendo tempo. Vai para as cabeças, vai para uma rádio que você vai trilhar sucesso. E aí entra naquela história que você falou, preparação, momento, né, medo. E hoje eu estou aprendendo que mesmo com medo, vai. Mesmo com medo, vai. O futuro a Deus pertence. Você está na vida para vencer. Né? Às vezes a gente fica se escondendo atrás da barreira do medo e Você deixa sabe de que realizar. Joseph Murphy escreveu o livro O Poder do Subconsciente.
Sim. e várias outras obras. E numa delas, que foi exatamente Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, ele definiu o medo, Júlio, e muda a vida da gente quando a gente pensa nisso. Medo é o nada tentando ser alguma coisa. Como é que é a definição, hein? Repita. Medo é o nada tentando ser alguma coisa. Vocês viram aí? Joseph Murphy. Medo é o nada tentando ser alguma coisa. Ou seja, alguém tentando te assombrar, tentando te dizer que você não é capaz, né? Medo é o nada tentando É uma ser alguma ilusão, coisa. né? É uma ilusão que pode vir a ser algo se você deixar. Uma realidade, se você você deixar. Exatamente. Exatamente. Cara, que Joseph curioso, que curioso. Eu tinha uma frase também que eu costumava dizer e acabou que evaporou aqui agora. Sumiu. Mas é isso. Augusto, eu quero falar mais um pouquinho dos meus patrocinadores aqui. Quero falar da MR Pneus. Faça o seu pedido pelo número 11 97361 9530. Adecor Fest. Alô, alô, Zenilda, minha amiga Zenilda da Adecor Festes. Artigos para festa. Vai debutar, vai casar, vai celebrar. Celebre a vida com a Decor Fest. Lá você encontra tudo o que você precisa para deixar o seu evento, né, para tornar o seu evento um grande acontecimento. O nosso próximo colaborador aí, cá entre nós é o nosso podcast, é o 01, hein? Lavanderia Lave Aqui. Alô, Davani, nosso muito obrigado pelo apoio. A Davani que está conosco em 2 unidades, Jardim Paravente e Macedo. A do Jardim Paravente é a rua Corifeu de Azevedo Marques, tá? E no Macedo é na Claudino Barbosa, lavanderia, tinturaria e costura. Ótica Diniz, Vila Formosa, minha amiga Cíntia, tem sempre uma Ótica Diniz pertinho de você. Em especial, essa ótica recém-inaugurada da Vila Formosa, que está localizada na Avenida Doutor Eduardo Cottin, número 1925. Para mais informações, chame no WhatsApp 965, já foi, perdi o tempo ali, hein? Cá entre nós, mais uma vez, nosso parceiro Chaveiro LCC, material para construção e agora também com Chaveiro 969766456. Vamos de LCC. Tem mais patrocinadores conosco aqui nesse podcast. Augusto, um prazer imenso, inenarrável ter dividido com você essa noite de estreia, esse programa, o 01, e o 01 a gente nunca esquece, né? O 01 a gente nunca esquece. Júlio César, eu gostaria de deixar um presente aqui para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo, que é a passagem de Coríntios 13, está lá, na Carta de São Paulo ao povo de Corinto, e que eu já fiz essa menção em centenas de casamentos e mais recentemente, ali no Picanço, eu fui chamado para fazer uma cerimônia de bodas de ouro e no momento em que eu ia iniciar a cerimônia, a nora do casal pediu que eu Fizesse a leitura. lesse um trecho da Bíblia e, para minha surpresa, era exatamente Coríntios 13 que está memorizado, está internalizado. Então, se você me permitir, eu vou trazer aqui como uma palavra final, porque muito mais do que aquilo que tem no meu íntimo, que é extremamente limitado, mas aquilo que está contido nas cartas de São Paulo tem o toque divino. Com certeza. Está logicamente autorizado a fazer, sim, mas antes eu também quero te entregar um presentinho que eu mesmo confeccionei para você. Muito obrigado. Espero que você... Eu adoro canecas e diz aqui ao mestre com carinho, viu? Que responsabilidade ser o mestre de Júlio César. Não é só meu, né? Eu, de verdade, eu estou muito feliz de estar aqui com você, de estar recebendo você aqui hoje. Tenho um carinho imenso por você. Mas quando eu pensei, eu fiquei procurando frases, né? Eu digitei lá na internet, falei, putz, uma frase de amizade. E quando você procura, você realmente não encontra, porque nada te agrada, nada te agrada. E aí eu parei por um minuto, fechei os meus olhos, e aí veio a frase, ao mestre com carinho. Porque não é só o meu mestre, é o mestre de muitas e muita gente, né? Que tem o prazer aí de
de ouvir as palavras do Augusto. Então é isso, Augusto. É simples, mas é com Recentemente, carinho. nós comemoramos o Dia dos Professores. Sim. Quando eu tomei posse como presidente da Academia de Letras, eu fui tocado no coração de homenagear os meus professores, todos, todos. Eles não estavam ali, mas de maneira geral eu fiz uma homenagem. E ao deixar o coração falar naquele momento, eu disse que todos nós somos mestres e discípulos uns dos outros. Então, com a minha experiência de vida, você aprende algo. E vice-versa. Com certeza. A tua experiência, que você compartilhou algumas delas, também me ensinaram. E cabe a cada um de nós abrir espaço no coração, com humildade sempre, entendendo que todos têm algo a nos dizer. Todos têm algo a nos ensinar. Então, muito obrigado, muito próprio. E eu quero encerrar com essas palavras do mestre Paulo. Paulo, que se chamava Saulo, e não sei se sabem, Sim. mas no momento que ele enxergou Jesus, a luz de Jesus, ele mudou de nome de Saulo para Paulo, que significa pequenino. O nome Paulo significa pequenino. Ele entendeu que diante de Jesus ele era pequeno. muito pequeno, muito, muito pequeno. E aí ele escreveu para o povo de Corinto uma carta extensa, a primeira, e o capítulo 13 diz o seguinte, numa versão livre: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, eu nada serei. O amor é sempre generoso, nunca, nunca mesmo é invejoso. O amor não arde em ciúmes, não é prepotente e nem orgulhoso. Não é rude, tampouco egoísta. O amor não tem vaidade. Ele não procura os seus próprios interesses, não se exaspera e nem se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. O amor jamais irá acabar-se. Que lindo. Muito obrigado. Que lindo, que lindo, que lindo. Augusto, muito obrigado. É isso. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas eu quero dizer a vocês, sigam o nosso canal, aproveite, assim, sabe, tá só começando, eu sei que tem algumas coisinhas que ainda a gente vai ajustar e vai melhorar, eu quero ouvir a opinião de vocês, é óbvio que a opinião de vocês tem lá muita consideração para nós e será, sim, um grande alicerce, né, para que nós possamos seguir firmes nessa nossa nova empreitada, nesse nosso novo objetivo de vida, tá? Então, assim, a nossa vida é uma via de mão dupla. Eu daqui aprendo com vocês, vocês daqui aprendem comigo, e cá entre nós não existe mistério para quem quer vencer na vida. Tamo junto? Muito obrigado e até a próxima. Valeu? É isso. Será que era isso? Foi isso? Tá bom? Parabéns, Júlio. Cara, Maravilha.